Olá, turma. Aqui é a professora Lidiane, de Produção Textual, e a gente agora vai dar continuidade ao nosso segundo bimestre, dentro da semana 3, no volume 2, na unidade 4 do livro de vocês. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje será narrativas gráficas, ok? Eu fiz essa abreviação aqui para que vocês precisassem escrever tanto na hora que estivessem fazendo as anotações, ok? Vamos lá, vamos iniciar. Olha, em relação aos objetivos, quais são os objetivos que nós traçamos para esta aula? São poucos. A gente tem que compreender as especificidades do gênero narrativa gráfica, né? Especificidades como assim? As peculiaridades, o que é que forma, o que é que faz uma narrativa gráfica ser uma narrativa gráfica? E para isso a gente tem que reconhecer os elementos que compõem este gênero, essas narrativas, né? E, por último, a gente quando fala narrativa gráfica não remete, mas quando você enxerga o gênero, quando você visualiza, parece muito com história em quadrinho. Então, qual é a diferença entre narrativa gráfica e história em quadrinho? Esse que a gente vai ver hoje também. Vamos fazer uma comparação. Roteiro. O de sempre. A gente vê conceito, características e recursos empregados na construção do gênero. O material de vocês, o Positivo On, ele trouxe uma maravilha pra gente. É um presente. Por mais que nós não estejamos na disciplina de literatura e sim em produção textual, existe uma relação interdisciplinar. Eu estou trabalhando gêneros textuais com vocês e nós estamos nos deparando dentro da narrativa gráfica com uma relação com gêneros literários, né? Então, romances, contos, né? Entre outros. E aí, o material positivo trouxe pra gente uma relação dentro da narrativa gráfica com o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. Vocês conhecem esse livro? Olha, aqui eu trouxe uma imagem, não é a imagem que eu tenho esta versão aqui, mostrar a vocês. A minha versão do Dom Casmurro, tá? Deixa eu afastar um pouquinho para ficar melhor. Aqui é uma moça, tá? Ai, desculpa. Aqui é uma moça, tá? Ela tá de máscara, tá vendo? Pronto. Existem várias edições, várias versões, várias ilustrações do Machado de Assis, né? Da obra Dom Casmurro, do Machado de Assis. Essa é a que eu tenho, eu comprei aqui inclusive no estado, então é fácil de vocês conseguirem, porque é uma obra clássica. Gente, Dom Casmurro cai em vários concursos e vestibulares, né? Independentemente da época, tá? Sempre estão retomando o Machado de Assis, e Dom Casmurro é um clássico, né? A gente sabe esse triângulo amoroso entre Ezequiel, Bentinho e a Capitu. Será que existiu realmente esse triângulo amoroso aí? Pronto, fica a cargo de vocês refletir a respeito com a professora de literatura. Por quê? Porque dentro da narrativa gráfica vai acontecer um resgate deste enredo, mas não é literalmente, né? Não é a mesma coisa, né? Porque narrativa gráfica é outro gênero textual, ok? Então esta daí é a imagem do livro que eu trouxe para vocês. Essa imagem que tem aqui na frente é do Machado de Assis. Eu vou confessar para vocês que ela não está muito original, porque o Machado de Assis era quase da minha cor, assim, ele tinha uma cor escura, né, que é uma cor morena. Ele é filho de açoriana, mas na época, né, 1800 e alguma coisa, o que acontecia? Então, existia certo preconceito em relação a essa questão racial, mesmo ele sendo o intelectual que ele era na época. Então ele era colocado dentro das imagens com um tom da pele um pouco mais claro, né? Mas isso aí é outra discussão. E aí eu trago para vocês também a imagem, né, a ilustração, uma das capas de um livro da narrativa gráfica, só que essa daí, ela foi ilustrada, né, os desenhos são do Rodrigo Rosa e o enredo, o roteiro, o que foi retirado de Dom Casmurro, o livro do Machado e colocado aqui, foi o Ivan Jaffe. Foi da editora Ática, tá? Então, é fácil, tem em vários sites de livros aí, inclusive em sites de livros usados, para quem tiver interesse em adquirir. Olha, para a gente trabalhar em cima desse gênero narrativa gráfica, eu vou pegar especificamente um trecho do livro, pequenininho. E aí vou também apresentar para vocês um trecho da narrativa gráfica, para a gente comparar a mesma informação dentro da obra literária, do romance e dentro do quadrinho narrativa gráfica. Esse capítulo que eu peguei é o 32. Interessante porque o Dom Casmurro do Machado de Assis, primeiro, Machado de Assis, gente, ele é um clássico. O MEC disponibiliza em domínio público link específico para a gente consultar toda a obra literária, toda a bibliografia do Machado de Assis. Se vocês entrarem no MEC, é fácil de conseguir isso aí. Dentro do livro, cada capítulo tem uma página, você vê capítulo 32, cada capítulo é uma página e meia no máximo, tá? Então, no 32,
Ele é intitulado Olhos de Ressaca. É um capítulo muito famoso, cai muito em concursos e vestibulares. E é um dos capítulos que as pessoas declamam, né, em peças de teatro, aparece muito em filmes, tá? Então vamos lá. Pequena mesmo, tá? Me ajudem aí acompanhando nessa leitura, por favor. Deixa eu pegar a setinha aqui. Retórica dos namorados, isso é um vocativo. Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que foram e me fizeram. Olhos de ressaca, de ressaca. Trazia não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro como uma vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Então, primeiro a gente está falando de Machado de Assis. E aí ele sempre tem essa linguagem muito rebuscada, de uma perspectiva de ele consegue ser claro e ao mesmo tempo ser elegante. Ele é um autor singular, né? E o que acontece dentro da narrativa gráfica? Deixa eu vir para cá. Pronto. Essa é uma imagem dentro da narrativa gráfica daquele livro que eu mostrei para vocês, ok? Então, pegou-se o desenho, né, a figura dos olhos de Capitu, e aí, nesse trecho em que ele fala dos olhos de ressaca, ressaca é um fenômeno geográfico, tem a ver com esse adentrar dentro do continente das águas oceânicas, né, as ondas vão e puxam, né, e sugam, né, do continente para o mar. É como se estivesse realmente puxando, sendo sugado. E era assim que o personagem Bentinho, né, o Dom Casmurro, se sentia em relação a Capitu quando olhava para ela. Ficava como se fosse hipnotizado, né, encantado. E toda essa descrição ela é colocada dentro de uma imagem. Observe, vou tentar colocar aqui com a seta do mouse. Meu cronômetro está bem em cima, mas dá para ver. Mesmo aqui, ó. Se vocês observarem, dentro dos olhos de Capitu, a gente consegue enxergar ondas, né? Consegue enxergar. É como se a gente estivesse na perspectiva do continente e a onda vem até mim e me puxa para dentro dela. São olhos de ressaca. Ok? Então, aí é apenas um exemplo de um trecho da narrativa gráfica de Dom Casmurro. Outras e outras partes do enredo que foram resgatadas para a narrativa gráfica foram expostas por meio do não verbal. Então, muita coisa a gente não vai encontrar escrito. Ele pega trechos. Inclusive aqui, ó, tá um pouco embaçado, porque é difícil encontrar essa imagem mesmo no Google. Ele coloca aqui um trecho do livro, O que eram os olhos de Capitu. Né? E aqui, ó, olhos de ressaca, sim, de ressaca. Então ele traz trechos, né, para que a gente consiga compreender a história, né, por meio da narrativa gráfica. Ok? Na página 48 do livro integrado de vocês, a gente vai começar a construir o conceito de narrativa gráfica. As narrativas gráficas podem ser criações originais ou adaptações de textos literários, que é o caso que a gente viu agora. A gente acabou de ver um trecho de uma narrativa gráfica que veio do livro do Machado de Assis, autor brasileiro que escreveu Dom Casmurro. Leia o trecho, a gente já leu esse trecho aqui adaptado, eu devia ter colocado antes, mas coloquei depois, né? O trecho de adaptação do romance Dom Casmurro, publicado em 1899, o autor cria um narrador chamado Bentinho, que conta suas memórias com o objetivo de rever sua vida e principalmente entender o relacionamento que teve com Capitu. Era dela os olhos de ressaca, né? A quem acusa de tê-lo traído. Pelo fato de ter se tornado um homem triste, ranzinza e rabugento, passou a ser conhecido como Dom Casmurro, né? Na página 36 do material de vocês, a gente tem o primeiro momento de conceito, né, de construção de conceito. As narrativas gráficas ou romances gráficos, como são chamados esses quadrinhos em português, são histórias completas, como os romances literários. A relação com a literatura se percebe pela temática e pela complexidade do enredo. Então, a primeira característica que a gente está vendo aí para diferenciar um quadrinho, uma história de quadrinho que a gente está habituado a ver, com uma narrativa gráfica. É um nível de complexidade. Não é um texto sério, ele pode ser um texto muito profundo, né? Ele não é um texto rápido de você ler, por mais que tenham as imagens, mas existe um enredo mais complexo a se observar. No Brasil tem sido crescente o número de publicações de clássicos literários em formas de narrativas gráficas. Por quê? Porque existe público para isso. Existe um público muito grande que
por uma questão de idade ou por uma questão de ver outra perspectiva do livro que já leu, também gosta de narrativa gráfica. Então, não é um gênero que tem a ver com a idade somente, não. Eu já li várias narrativas gráficas de romance que eu havia lido. E é muito interessante você fazer essa comparação, sabe? Perceber que trechos foram retirados e perceber que o que você não precisa mais imaginar, porque está lá desenhado. O não verbal está presente na narrativa gráfica. Na página 42, ele continua. Nas narrativas gráficas, assim como nos HQs em geral, a ação é contida em um quadro e a passagem do tempo pode ser observada pelas mudanças de um quadro em relação ao anterior. Então, a gente não precisa se preocupar com o elemento da narrativa tempo, porque isso é conseguido pela mudança de quadrinho. Então, eles podem usar outros recursos coesivos, reticência, né? Eles podem usar recursos linguísticos ou estruturais, mudança de letra, letra inclinada para dar ideia de passagem de tempo, né? Mas dentro da narrativa gráfica, a gente consegue trabalhar todos os elementos da narrativa, ok? É o leitor quem vai preencher os vazios da história, completando as lacunas do que lê e imaginando as ações que não estão visíveis. No livro a gente tem que fazer isso de cabo a rabo. Nas narrativas gráficas não. Eu faço isso quando não aparece, porque muito do que é não verbal, do que eu precisaria abstrair e imaginar, já está presente lá. Então vamos dar continuidade. Em relação às características deste gênero. Primeiro, é uma história mais longa e mais elaborada do que um quadrinho. Então, existe uma certa profundidade, reflexão. Se eu vou pegar um livro para transformar numa narrativa gráfica, não é, gente? Então, não pode ser um livro que as pessoas não tenham interesse em ler dentro de outra perspectiva. As narrativas gráficas, elas não são quadrinhos, elas são histórias feitas em quadrinho, mas elas não são histórias em quadrinho. Se chama narrativa gráfica porque tem que ter todos os elementos da narrativa, tem que ter um enredo complexo, tem que ter toda uma estrutura muito diferenciada, é como se fosse um nível diferente de história em quadrinho. Ficou claro assim? Melhorou? Pronto. Próximo. Eles utilizam linguagem verbal e não verbal. Claro, tem que fazer isso porque eu estou trabalhando com uma linguagem multimodal. A associação de outros gêneros. Então, a narrativa gráfica é o produto da história em quadrinho com o romance, de uma história em quadrinho com um conto, de uma história em quadrinho com a epopeia, ok? Seguindo, trazem grande parte do enredo nas imagens. A gente já discutiu isso aqui. Então, romances de 500 páginas podem conter uma narrativa gráfica de 100 páginas, porque muito do que se precisaria imaginar é colocado já a seu ver, né, por meio da linguagem não verbal. Textos verbais com pouca descrição. Novamente, porque o não verbal está lá, então eu não preciso ficar descrevendo os olhos de ressaca da Capitu, porque a imagem da praia e da onda dentro dos olhos dela faz a gente ter essa sensação. Apenas basta colocar os olhos de Capitu, olhos de ressaca, sim, de ressaca. Mais um. Podem conter enredos de grande complexidade. Então, gente, acreditem, existem obras maravilhosas. A Volta ao Mundo em 80 Dias, Dom Quixote, outras obras do próprio Machado também em narrativa gráfica, ok? E aí eu trouxe uma lista para vocês, não é? Existem outros, mas assim, eu trouxe mais um grupo mais acessível, né? Então, ó, Dom Quixote em quadrinhos, tem o volume 1 e tem o volume 2, tá? Os Lusíadas em quadrinho, Corvo, Demônios em quadrinhos, Alto da Barca do Inferno, olha aí, ó, em quadrinhos, Conto de Escola em quadrinhos, A Divina Comédia, gente, em quadrinho, Frankenstein em quadrinhos, Ijuca Pirama, nossa, Ijuca Pirama, né? Eu, de Fernando Pessoa em quadrinhos, A Mão e a Luva, Dom Quixote, volume 2, A Moreninha, O Alienista, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Existem outros enredos literários, livros, que muitas vezes vocês são conduzidos a ler porque vai cair no vestibular. Então, talvez se deparar primeiro com essa versão em quadrinho e depois com a versão literária, ou ver a versão literária e depois ver a versão em quadrinho, vai fazer vocês compreenderem melhor as histórias. Então, é um convite que eu faço a vocês, ok? Dando continuidade, vamos observar os recursos empregados dentro das narrativas gráficas. Lá na página 36 do livro integrado de vocês, na parte Fica a Dica, tem o seguinte: mais extensas
que os HQs tradicionais. Então, as histórias em quadrinhos, elas não são tão longas, né, a maioria delas em geral, do que uma narrativa gráfica. Né? Oferecem mais possibilidades estéticas e de desenvolvimento do conteúdo, o que permite um detalhamento maior das cenas e a criação de personagens mais complexos. É notável o cuidado com os aspectos artísticos nesse tipo de publicação. Primeiro, se você vai fazer uma narrativa gráfica de um livro clássico, tem que ter muito respeito por isso. Então, não é qualquer trabalho, qualquer narrativa gráfica, qualquer ilustração que vai representar toda a descrição e complexidade daquele autor que fez um livro como aquele. Então, Júlio Verne, Miguel de Cervantes, o Machado de Assis, não é qualquer imagem que vai representar a fala desses autores, né? Tanto do ponto de vista da imagem quanto do texto verbal, uma vez que recursos estéticos e narrativos estão muito bem articulados. Tem que ter uma sequenciação. Primeiro eu coloco o texto verbal ou não verbal. Eu boto só o não verbal. Esse verbal aqui eu vou quebrar, vou deixar como, né? Então, a construção da narrativa gráfica tem a ver com as pessoas que vão elaborá-la, porque ele vai ter que selecionar trechos e vai ter que ilustrar de tal forma que a gente consiga resgatar essa história original. Tranquilos? Então, olha, para a aula de hoje, em relação a narrativas gráficas, a gente definiu alguns objetivos. Eles foram iniciais. Lembrando que a gente vai dar continuidade ao estudo deste gênero numa segunda aula, dentro do material do Positivo 1. Vou passar atividades para vocês no campo avaliação, vou passar atividades para vocês também do livro, tá? Eu já até marquei aqui as páginas, vou colocar só para que vocês se organizem, mas está tudo organizadozinho aqui. São apenas 2 páginas, da 39 a 42, 39, 40, 41, 42. 4 páginas para vocês fazerem em casa, da 39 a 42, mas isso aí vai ser tudo encaminhado pelo Positivo 1. Então, eu me despeço de vocês aqui. Qualquer dúvida, lembrem, enviem por e-mail para que a gente observe as dúvidas de vocês e tire na tutoria, ok?